O basquete Unifacisa, que disputa o NBB, o Novo Basquete Brasil, vem se fortalecendo a cada ano, não só na formação do elenco, mas também na formatação da comissão técnica. Comigo aqui está o Igor de Azevedo, que é o fisioterapeuta do basquete Unifacisa. Igor, bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, me conta como é que você chegou ao basquete Unifacisa. Olá, Michel. Agradecer a presença aí e a todos os ouvintes aí que estão acompanhando. Eu tenho um pouco tempo de formado até, eu acho que eu sou um pouco pioneiro assim no ramo da fisioterapia ainda, esportiva. Eu tenho ainda 4 anos de formado. Graças ao programa de pós-graduação da Unifacisa, eu tive a oportunidade de conhecer e um pouco mais de perto o basquete e, graças a Deus, poder hoje estar presente, fazer parte desse grande processo, né? Desse grande projeto. Eu comecei a acompanhar o basquete Unifacisa no final da primeira Liga Ouro, que foi no ano de 2018. Uma oportunidade que surgiu na pós-graduação. Graças ao outro fisioterapeuta, que na época acompanhava o clube, a gente teve uma viagem que ele não podia estar presente e ele me indicou. A partir daí eu fui ganhando... Cada vez fui tendo mais contato com o time, fui tendo mais interesse, como é que as coisas funcionavam, fui me engajando cada vez mais. Daí fiquei um mês na primeira Liga Ouro, na segunda eu já fiquei durante toda ela, primeira temporada do NBB, segunda temporada do NBB e hoje, graças a Deus, estou aqui para mais uma. Agora, então você tem tua vida acadêmica, parte dela dentro da Unifacisa e hoje está no basquete? Sim. Graças a Deus, graças à grande qualidade que tem a pós-graduação, né, da Unifacisa, que ela hoje, se eu não me engano, é a única no Brasil que tem o selo SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física. Então, assim, é a única que é reconhecido como, de fato, como uma pós-graduação qualificada para a fisioterapia esportiva. Falando especificamente agora sobre o basquete Unifacisa, como é que é o teu trabalho ali em conjunto com preparação física, com nutrição? A comissão técnica ela é bem multidisciplinar. O mais importante de tudo é sempre essa multidisciplinaridade, né? Como a gente vai entrar agora nessa pré-temporada, sempre, antes de qualquer trabalho iniciado, qualquer planejamento, eu sempre entro em contato, eu juntamente com o médico, a gente entra em contato com a parte médica, entra em contato com os fisioterapeutas das outras equipes de onde os jogadores estão vindo, checa questão de histórico de lesões dos atletas, como é que foi o desempenho dele na última temporada, já para a gente ir bolando medidas a fim de diminuir qualquer risco de lesão, ver se tem alguma coisa que dá para a gente resolver, se ele está com alguma dor, se está com alguma queixa, se tem algum resquício de lesão, alguma coisa do tipo, já para a gente ir ajustando para dar início de fato à pré-temporada. Que quando ele chega, a gente, logo na primeira semana, a gente passa por uma bateria de avaliações, tanto da parte da nutrição, da preparação física, da parte médica e da fisioterapia. Tendo em vista isso aí, a gente se junta, checa todas as necessidades de cada um e monta um programa individual de treinamento, de parte preventiva, de suplementação, de acompanhamento até psicológico, se necessário, justamente para colocar ele na melhor performance o mais rápido possível. É uma competição intensa, são jogos muito próximos. É mais importante, às vezes, até você fazer o trabalho da prevenção de lesão para quando essa competição começar, porque às vezes não tem tempo entre uma partida e outra, até para a preparação física, ou para você também trabalhar em um possível atleta lesionado. Exatamente. A pré-temporada é o divisor de águas de uma competição, eu diria. Porque depois que começa, a gente não tem tanto tempo assim de treino, não tem tanto tempo, a gente sempre fica naquela rotina de viagem, os treinos têm que ser reduzidos por conta do que tem os jogos, né? A gente tem que controlar a carga para não ficar nada sobrecarregado para o jogo. Então, tudo se baseia no programa de prevenção que a gente monta durante a pré-temporada. E qual a estrutura que você tem à disposição para realizar todo esse trabalho? Hoje em dia a gente conta com a Clínica Escola,
que a gente pode contar com a piscina, que ajuda bastante no processo de regeneração, no recovery, para o dia a dia, para a gente conseguir sempre trabalhar explorando o máximo possível de cada atleta. A gente conta com o departamento de fisioterapia da graduação e conta também com o setor de fisioterapia que é presente na própria Arena Unifacisa. Lá a gente conta dos recursos de mais alto nível, justamente para a gente conseguir dar maior qualidade a cada um dos atletas. Existe uma diferença entre o trabalho de fisioterapia, seja ele de prevenção ou de recuperação, para pessoas, digamos assim, normais e para caras acima de 2 metros, que são gigantes? Existe alguma diferença nesse trabalho? Quando eu digo normais, é em termos de estatura mesmo. Existe sim. Existe, inclusive, dentro do próprio basquete. Porque se a gente for avaliar por posição, os pivôs normalmente são os caras mais altos do time. São na faixa ali de 2 metros acima. Só que os armadores já têm uma estatura, digamos assim, normal à nossa. O padrão é de 1,80, 1,90 ali. Mas isso aí tem total diferença. Por exemplo, os pivôs, o histórico de lesão, a prevalência de lesão no esporte do basquete, ele é normalmente para entorse de tornozelo, entorse de joelho e questões relacionadas à coluna lombar, justamente por conta da altura dele. Como eles são pessoas mais altas, normalmente o peso deles é mais alto também, então isso aí gera uma sobrecarga nos membros inferiores e para a coluna lombar, que é uma região mais frágil, digamos assim, para um cara que não está tão habituado a realizar esses treinos, justamente porque é até mais difícil para ele conseguir ter um melhor desempenho nessas estruturas. O mundo, digamos que de certa forma não é feito para esses caras, né? Uma poltrona como essa, uma cadeira como essa, e um cara com 2 metros, 2,10 metros de altura, senta aqui, certamente vai interferir na postura dele. Cama, assento de avião, nas viagens. Como é que entra a fisioterapia nesses momentos? Nisso aí a gente sempre tenta ter a melhor cautela possível. Por exemplo, vai do local que a gente vai se hospedar, vai do horário do voo que a gente vai pegar, se é pela madrugada, então o cara que é mais alto ele tem que pegar uma saída de emergência, por exemplo, já para não... Tem mais espaço. Exatamente, para não comprometer nenhuma articulação, principalmente o joelho. Vai também se o cara já, como foi a rotina de treino dele na semana, se ele já está com uma queixa maior, se ele vem alguma queixa no joelho, principalmente. Questão de hotel. Vai das camas, se elas comportam aquele tipo de atleta, se a altura dele, se tá adequada para a altura dele. Você estava me contando que já teve caso de ter que juntar 2 camas e o cara dormir na diagonal para poder caber. Exatamente. E às vezes ainda não é, se você pega, juntar 2 camas não é tão adequado assim. Já teve situação da gente ter que literalmente colocar o colchão, foi melhor colocar o colchão no chão para ele dormir no chão do que porque a gente não encontrava outra situação melhor, digamos assim. Agora me diz uma coisa, nesses casos a fisioterapia é importante, porque às vezes o cara não tem uma noite de sono tão boa, amanhece ali com certo incômodo, até pós uma viagem também, naquele assento ali um pouco mais apertado. Como é que é o trabalho nesse sentido? Exatamente. Aí entra todo o processo de recuperação, né? O recovery. A gente conta com aparelhagem, recursos que a gente visa sempre diminuir essas queixas e essas dificuldades para quando chegar na hora do jogo não ter é meio difícil, mas reduzir ao máximo a quantidade de queixas de cada um. Como é que está sendo o trabalho com esse elenco que vai iniciar daqui a poucos dias aí a pré-temporada? O grupo é muito bom, um grupo mais experiente dessa vez, a gente já conhece eles já teve a oportunidade de jogar contra, né, de saber como é que cada um trabalha, principalmente questão de caráter de cada um, que são pessoas muito bem, são pessoas do bem. Não que os outros não fossem, mas é bom a gente sempre saber o ramo que a gente está trabalhando, já para a gente saber, porque isso aí até influencia a forma como a gente vai trabalhar, né? Se ele vai se responder bem ao tratamento, se ele vai responder bem
ao programa de treino, até para a gente também se ajustar às dificuldades que a gente pode encontrar. Tem um recado aí para o torcedor da Unifacisa. Contamos aí, se for possível com essa pandemia, a gente espera que possa ser possível que vocês retornem aí a acompanhar e presenciar a gente. E empolgação total para essa temporada, que eu tenho certeza que vai ser muito satisfatória para a gente. E a gente vai estar brigando lá em cima aí a todo custo. Igor, agradeço. Bate-papo bem interessante. É isso aí, pessoal. Quando a gente vê aqueles gigantes ali dentro de quadra, tem o trabalho desse pessoal aqui por trás que faz com que eles se desempenhem, tenham um desempenho satisfatório ali dentro de quadra. Um trabalho muito importante e a gente vai aqui aos poucos apresentando esses profissionais que fazem parte do basquete Unifacisa.